Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Psicologia dos Animes do senhor Rafael Bezerra. Dessa vez é de Bungo Stray Dogs. A Nívia que é tarada nesse anime, né, Nívia? Desculpa usar esse termo, mas eu sei que você é tarada. Usando o pedido com os beats dela, com o donate dela, para conhecer as marcas do passado de Atsushi Nakajima. Ela é tarada por Bungo Stray Dogs, pô. Eu sou o Rafael, psicólogo, e você não pode fugir do passado. E isso é algo bom. Hoje é dia de falarmos sobre Atsushi Nakajima. Tem spoiler de todo o anime de Bungo Stray Dogs. Vamos lá. Vamos lá. Bungo Stray Dogs é um anime que me chamou muita atenção, em vários aspectos, não apenas pelo Dazai, mas também por vários outros personagens que são baseados em nomes de autores literários. Um anime de detetive, poderes, filosofia, crueldade, comportamento humano, um prato cheio para o canal. Atsushi nem é o personagem mais forte ou mais resiliente, mas mesmo assim podemos fazer uma reflexão bem interessante sobre o Homem-Tigre. O passado é algo bastante presente na gente. Curioso, né? Por mais que esquecemos em muitos momentos, gostamos de definir. Eu demorei meio segundo pra entender a piada. E que não somos influenciados por ele. Provavelmente você tem muitas atitudes hoje baseado no que você viveu há anos ou há décadas atrás. E provavelmente vai continuar repetindo muitas dessas coisas no futuro. Atsushi é atormentado pelo seu passado. E cada vez que o anime vai avançando, percebemos o tanto que esse passado impactou na vida dele. E se torna determinante nas atitudes que ele tem no presente. Ele é o protagonista de Bungo Stray Dogs, o que buga na minha cabeça, já que pra mim é o Dazai. Ele é baseado em um escritor que tem o mesmo nome que ele. Também passou por questões difíceis na infância. O Atsushi tem um poder na qual ele se transforma em um tigre. E isso trouxe uma penca de problemas pra ele. Basicamente, toda a personalidade dele, de alguma forma, é um reflexo do que acabou acontecendo com ele no período em que ele estava em um orfanato. Atsushi, teoricamente, foi abandonado pelos pais, cresceu em um orfanato onde ele sofreu bastante agressão física e verbal. E em muitos momentos, inclusive, ele era torturado. Além também de, em vários momentos, ele ser deixado Olha o sinal da cruz ali, ó. Situações que traumatizaram bastante. Olha o sinal da cruz. Que causaram reflexo no seu futuro. E que causaria em qualquer pessoa que passasse por uma situação dessa. Esse passado deixa marcas em sua personalidade e na maneira que ele lida consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Nossas decisões têm uma forte influência do que a gente presenciou durante a vida e de como nos relacionamos com esses fatos. Daniel Kahneman ressalta que as decisões que tomamos são baseadas em nossas memórias, não em nossas experiências. Kahneman fez a seguinte distinção entre a memória e a experiência na forma que elas impactam o nosso comportamento futuro. Justo. Ele fala, na verdade, não escolhemos entre experiências, escolhemos entre memórias de experiências. E mesmo quando pensamos no futuro, não pensamos em nosso futuro normalmente como experiências. Pensamos no futuro como memórias antecipadas. E aí, obviamente, tudo depende da forma que você lida com isso. Só que nessa época da infância, onde somos vulneráveis, vamos ter muita dificuldade de processar muitas coisas. O que torna os traumas nessa época mais profundos na nossa vida. Nossas memórias, por exemplo, são facilmente acessadas, o que deixa a gente conectado com o passado. O cheiro que sentimos de um perfume viaja em uma superestrada evolutivamente preservada de conectividade funcional. Que já aconteceu comigo o cheiro de perfume e centro de memória com o sistema olfativo. Despertar memórias. Simples cheiros podem trazer doces memórias do passado, mas também memórias amargas de situações difíceis que passamos. No meu caso foram boas memórias. Expulso do orfanato, ele se depara com situações onde ele vai ter que procurar comida. Afinal, uma coisa que esse personagem preza muito é a sua vontade de viver. E aí ele justamente encontra uma pessoa que não queria viver, que era o Dazai. Ele salva o Dazai, que estava tentando tirar sua própria vida. E esse encontro torna possível que ele entre ali para a agência de detetives armados no futuro, que é um grupo ali de detetives que resolvem crimes mais terríveis, mais violentos. Nessa organização, em vários momentos, vamos ver ele lidando com suas questões do passado no momento presente. De certa forma, o passado é sempre sobre o presente. É como os sonhos. Por que você sonhou o que fez ontem à noite em vez de outra coisa? Muito provavelmente ligado a algo que está acontecendo agora na sua vida. Ficamos pensando muito no passado também quando temos algum tipo de perda. Em diversos momentos no anime, vemos o Atsushi ligando situações do presente com temas do passado. Isso acontece comigo o tempo todo. Muitas pessoas ao redor dela, como acontecia com ele também de certa forma. Os dois ali, inclusive, compartilham feridas físicas do passado literalmente. Ou quando Rashomon corta a perna dele, ele tem outro flashback dos abusos físicos do diretor do orfanato. Isso é normal e esperado. Sua mente está tentando conectar os pontos entre a perda presente e o seu senso anterior do passado, a fim de fazer uma narrativa coesa. Teoricamente, uma vez que você faz essas ligações,
ligações, as obsessões param. As perdas desencadeiam outras perdas. Se alguém próximo a você acaba morrendo, você vai se lembrar da época que perdeu o seu cachorrinho. Se você termina um relacionamento, você vai se lembrar de quando terminou com o seu primeiro namorado. Memórias de perdas estão interligadas. Como o Atsushi sofreu muito, quando ele vê outra pessoa sofrendo, ele se sente muito mal. E sente um senso de dever de que precisa ajudar aquela pessoa. Empatia. Às vezes, a ponto de colocar até mesmo sua vida em risco. Seu passado traumático e abusivo fez ele se tornar uma pessoa mais ingênua e com uma baixa autoestima. Alguém que não acredita em si mesmo, fazendo que ele seja uma pessoa hiperreativa, com bastante medo. Ele teme, por exemplo, lutar sozinho. Ele sente a necessidade de ter sempre alguém ali do lado dele. O medo é algo que todos nós temos, ele é importante, só que em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, se ele tiver muito presente, isso poderá ser bastante disfuncional. Sentimentos de medo são provavelmente a característica de sobrevivência mais importante que nós temos. E como o seu cérebro decide induzir o medo? Esta tarefa crítica é processada por uma pequena estrutura em forma de amêndoa, a amígdala, que fica profundamente dentro do fundo do cérebro, não muito longe aqui dos seus ouvidos. A amígdala recebe informações de muitas regiões do cérebro, seus órgãos internos e sistemas sensoriais externos, como seus olhos e ouvidos. A amígdala integra essa informação com vários impulsos internos. Em seguida, atribui um nível de significado emocional a tudo que está acontecendo. O Atsushi no orfanato era chamado de inútil o tempo inteiro. Rapaz! Ou seja, ele meio que sentia que não tinha valor. Se ele não tinha valor, ele não tinha confiança. E com isso, ele sente mais medo em muitas outras situações por isso. Por exemplo, quando a amígdala se torna consciente que você está sozinho e ouvindo sons desconhecidos no escuro, ela inicia uma resposta de medo como pânico ou ansiedade. Em seguida, ativa os sistemas corporais apropriados à liberação de hormônios e comportamentos específicos para responder à ameaça real ou imaginária. A amígdala também é ativada por estímulos sensoriais, que parecem ambíguos ou desconhecidos por nós, como sons ou pessoas desconhecidas. E aí vem o ponto da Atsushi. Em resposta a estímulos ambíguos ou desconhecidos, nos tornamos vigilantes e prestamos mais atenção ao ambiente que está ao nosso redor. Sua amígdala reúne o máximo de informações sensoriais possível, comparando com o que você já sabe, e em seguida instrui a outras regiões do cérebro para responder àquilo. E no caso do Atsushi, muitas outras coisas, como memórias, induzem nele essa não são só memórias, justamente pelo que ocorreu com ele no passado. As vozes que ele tinha de insegurança eram justamente representadas como sendo a voz do diretor. E esse Mas vocês estão ligados, né, chat? Do porquê que memórias não são só memórias? É porque elas são fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber. O medo que ele tinha do que tinha acontecido no passado era maior do que qualquer coisa que ele enfrentar agora na vida. E essa forma dele de lidar com o seu passado é o ponto mais interessante desse personagem. Tanto que na terceira temporada, mais especificamente no episódio 31, ele recebe a notícia que o diretor acabou morrendo. A pessoa que mais torturava ele no orfanato, quando ele descobre aquilo, ele fica em choque, ele fica triste. Quando perguntam a ele o que ele está sentindo, ele fala que na verdade está feliz. Afinal, morreu uma pessoa que fez muito mal a ele. Só que ele tem sentimentos conflitantes, ele sente tristeza e alegria ao mesmo tempo. Ele se pergunta por que estaria triste com a morte de uma pessoa que fez ele sofrer muito. E ele começa a atacar a si mesmo. Começa até mesmo a justificar o que o diretor tinha feito com ele. O ponto aqui é que ele volta no passado para se lembrar do tanto que ele sofreu e dos sentimentos conflitantes que ele tinha com o diretor que cuidava dele. E nesse momento que chega o Dazai. E o Dazai fala pra ele uma das coisas mais marcantes nesse anime. Diga. Ele fala que o Atsushi só é hoje o que ele é. Ele só tem hoje esse enorme senso de altruísmo, essa vontade de ajudar as outras pessoas e esse comportamento extremamente direcionado à moralidade por causa do que ele passou. Ele não quer que os outros passem. O pior que é verdade, viu? Parafraseando Pain, né? Ele conhece a dor, então ele pode entender a dor dos outros. Ou seja, ele tinha lados positivos. O pior que é verdade. Ele, por causa do que ele sofreu no passado também. O que o Dazai tenta passar pra Atsushi nesse momento é que ele não estava aceitando a situação, ele não estava aceitando o seu passado e que ele estava sofrendo. Ele estava basicamente sofrendo porque eu era meio babaca na adolescência, né? E esse é um ensinamento que o Dazai tenta passar ao Atsushi. Aí quando a vida começou a bater em mim... O mais interessante é que após isso, aqueles flashbacks e lembranças do diretor foram substituídas pelo Dazai. É como se o Dazai pro Atsushi tornasse agora uma espécie de mentor pra ele. Parafraseando o filósofo George Santayana, se não tivermos tempo para refletirmos sobre nosso comportamento, podemos involuntariamente repeti-lo. As lesões emocionais precisam de tempo para serem curadas, assim como as lesões físicas. Não podemos processar feridas emocionais se estivermos ocupados nos concentrando apenas no futuro, tentando deixar de lado quaisquer pensamentos sobre as coisas ruins que aconteceram naquela época ou ontem. O tigre representa isso. Em Dead Apple, Atsushi perde
perde provisoriamente o poder de tigre. E ele se sente bem porque ele não machucaria mais ninguém. Porém, esse mesmo tigre já tinha salvo ele antes. Em um momento, ele percebe que fugir desse tigre seria o mesmo que fugir das próprias batidas do coração. Não teria como. Era como se ele fugisse dele mesmo. E faltou pro Atsushi entender que ok sofrer. Afinal, ele tinha perdido alguém. Como o Dazai fala, as pessoas costumam chorar quando perdem os pais. E o Atsushi não conseguia aceitar que estava chorando e ficando triste porque essa pessoa que tinha partido tinha feito parte da vida dele, apesar de ter feito ele sofrer. Basicamente, ele estava se culpando por sentir. E isso causa mais dor. Muitos reclamam sobre a covardia e a insegurança desse personagem, e dá de fato pra entender isso. Afinal, gostamos de nos espelhar em personagens que demonstrem algum tipo de força que almejamos ter. Eu gosto bastante desse personagem, da jornada dele enfrentando o seu passado, porque enfrentar o passado e seus traumas é algo formidável e uma das habilidades que mais precisamos ter. Afinal, esse passado, qualquer que seja, faz parte da sua história e de quem você se tornou. Não é possível pegar um controle e apagar ele do nada e fingir que ele nunca existiu. Isso nunca vai acontecer. Por isso, precisamos honrar a nossa história pessoal e o nosso passado. Afinal, se a vida é uma prova, é assim que estudamos para ela. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Caraca, olha esse reflexo. Ou essa reflexão, quer dizer, reflexo é outra coisa. O que eu achei disso é extremamente pesado. Pelo visto, é um personagem que eu adoraria ver evoluindo e crescendo. O problema é que eu não sei quando é que eu vou ter tempo de encaixar Bungo Stray Dogs no meu cronograma. Mano, o Rafael, ele é incrível, tá ligado? Incrível, eu adoro. Por mais que eu não me identifique, eu não goste de personagens assim, tá ligado? Depressivos e tudo mais, que tem problemas e os caramba quatro. É bom ver esse tipo de personagem evoluindo, tá ligado? É bom ver essa evolução, esse desenvolvimento. Dois grandes exemplos que eu sempre gosto de citar: Bakugou e o Endeavor. Pelo visto, o Nakajima, obviamente, por motivos diferentes, tem um certo tipo de conexão nessa pegada também, sabe? De ver o personagem evoluindo, crescendo. Em Blue Lock, a gente tem o Barou, que aprende bastante, cresce muito como pessoa, tá ligado? São só alguns exemplos. Então, me parece ser um personagem interessante. O problema é que não dá pra encaixar, não consigo encaixar no meu cronograma pra poder começar a ver. E aí, Cássio, boa noite. Enfim, povo, ó, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.